um edifício de apartamentos em alguma cidade brasileira. 11 horas da noite. Nando abriu a porta do seu pequeno apartamento do subsolo e saiu em direção à portaria no piso superior. Hora de começar o seu turno de trabalho. Todas as noites, das 11 às 7 da manhã, a rotina era praticamente a mesma. Limpar todos os 9 pisos existentes naquele edifício e atender um e outro pedido do gerente ou do porteiro encarregado do turno noturno. Nando passou pela portaria, foi até a sala onde guardava o necessário para a limpeza e subiu ao piso número 9, onde começava, piso por piso, até chegar na entrada principal. Naquela hora, a maioria dos moradores já se encontravam recolhidos e trancados em seus lugares. Quase ninguém aparecia enquanto fazia o seu trabalho. Quase. Enquanto limpava o piso número 3, uma moça saiu do último apartamento no fim do corredor e caminhou até o elevador, perto dele. Parou, entrou, fechou a porta e o elevador começou a subir. Nando parou por um instante e, por curiosidade, ficou a observar em qual piso aquela moça iria sair. O marcador do elevador começou a subir. 4, 5, 6. Nando continuava olhando para a luzinha que saltava de número a número. 7, 8, 9. E, para surpresa e espanto de Nando, o número 9 foi aceso e imediatamente substituído pelo número 10. Número 10? Exclamou Nando sem poder acreditar. Impossível, pensou. Os 2 elevadores existentes apenas subiam até o número 9. E, além do mais, naquele edifício não existia piso número 10. Enquanto pensava assustado, o número 10 apagou e outra vez o elevador começou a descer. A estranha moça parecia retornar. Nando não sabia se ficava esperando ou se corria. E resolveu esperar, curioso e medroso. 7, 6, 5. E poucos segundos depois, o elevador parou à sua frente, a porta foi aberta e, para alívio de Nando, não havia ninguém. Para matar sua curiosidade e confirmar que não estava ficando louco, entrou e verificou que realmente não havia botão para o piso número 10. Somente até o 9. Teria sido apenas um truque da sua imaginação? Talvez. E a noite passou. Durante o dia, Nando passou um bom tempo observando os elevadores e nenhum subia ao piso número 10. E veio mais uma noite. Depois de todos os pisos limpos, Nando subiu até o 3º e ficou a esperar por aquela moça, sempre de olho no último apartamento e no elevador. Por volta das 3h30 da manhã, a mesma moça apareceu, saindo do mesmo apartamento. Nando permaneceu parado perto do elevador, com medo e de olho. A moça, de vestido branco, cabelos longos, negros e cobrindo quase todo o rosto, caminhava lentamente em sua direção. E pouco a pouco ela foi se aproximando e parando frente ao elevador. Nando, tentando ser gentil, desejou boa noite, mas a moça não respondeu. Continuou parada, sem sequer olhar para ele ou para os lados. O medo de Nando aumentava e os arrepios chegavam. E, olhando para a moça, pensava se ela era real ou uma assombração. Mas a assombração não podia ser. Ele podia ver que ela era de carne e osso, pois estava ali parada,
e bem pertinho dele. Segundos depois, a porta do elevador abriu e ela entrou, parando frente à parede do fundo e de costas para Nando. E a porta fechou e o elevador começou a subir. Nando não tirava os olhos dos números que ascendiam um por um em direção ao número 9. O último piso. Tão logo o elevador chegou ao número 9, a luz acendeu, apagou e outra vez o número 10 apareceu, permanecendo aceso por alguns segundos. E outra vez o elevador começou a descer. Mas dessa vez, Nando não teve coragem de esperar. Correu para a escada no meio do corredor e ficou olhando escondido. O elevador chegou, a porta foi aberta, porém ninguém saiu. A moça, outra vez, havia ficado no inexplicável e inexistente piso número 10. Nando não sabia o que pensar. Medroso, virou as costas e desceu em direção à portaria. E outra noite passou. Segundo informações da portaria, o apartamento de onde a moça saía fazia anos que estava desocupado. Ninguém vivia ali. Nando não podia acreditar. Por volta das 2 da tarde daquele mesmo dia, Nando pegou a chave do apartamento e subiu para investigar. Parou frente à porta, bateu, esperou, mas ninguém atendeu. E lentamente ele colocou a chave na fechadura, abriu a porta e entrou. O apartamento estava completamente vazio. Não havia nada. Não havia ninguém. Nando não sabia o que pensar. E a moça? Quem era ela? Uma assombração? Impossível. Afinal, ele havia visto de pertinho e era uma pessoa, com certeza. Naquela mesma noite, Nando decidiu resolver todo aquele mistério de uma vez por todas. E por volta das 3 da manhã, ele parou em frente ao elevador no 3º piso e, mais uma vez, ficou a esperar pela estranha moça. Minutos depois, a moça apareceu na porta do mesmo apartamento e caminhou em direção ao elevador. Nando, parado frente à porta, esperou. E a moça chegou, com a mesma roupa de antes e de cabeça baixa. Nando desejou boa noite, mas ela não respondeu. No momento que o elevador abriu a porta, a moça entrou e outra vez parou frente à parede dos fundos e de costas. Nando fez o sinal da cruz e também entrou. E a porta fechou e começou a subida. 4, 5. A moça continuava parada contra a parede. Nando continuava olhando para ela, medroso, porém decidido a encarar, fosse o que fosse. 7, 8. Ao chegarem ao número 9, as luzes do elevador apagaram e quando voltaram a acender, a moça já não estava. Nando, assustado e espantado, não podia acreditar, e muito menos entender como ela havia saído com a porta fechada. E a porta se abriu, e Nando saiu confuso e buscando pela moça por todo o corredor do piso, mas ela não estava. Ao parar frente à escada que dava para o terraço, ele resolveu subir e dar uma olhada, certo de que por aquela porta ela não havia saído. Afinal, somente ele e o gerente possuíam a chave. Porém, antes mesmo de abrir, ele ouviu algo que lhe deixou ainda mais confuso. Alguém se encontrava do lado de fora da porta, chorando. Um choro penoso, triste e desolador. Um choro de mulher. E lentamente, Nando abriu a porta para ver que aquela mesma moça
se encontrava sentada em um lado da parede que cercava o terraço, chorando e olhando para baixo. Nando não teve tempo para nada, pois naquele momento a pobre moça simplesmente desapareceu. Depois de um bom tempo, perplexo e parado, pensando na moça e no que significava tudo aquilo, Nando desceu para a portaria e contou tudo ao gerente noturno. O gerente, com os olhos espantados, comentou em poucas palavras que aquela moça era a única filha de um gerente que havia cometido suicídio anos atrás. E que, apesar de todas as orações e trabalhos realizados no apartamento e no terraço, ela parecia não descansar. Pois, assim como Nando, várias outras pessoas também haviam visto a pobre moça pegar o elevador rumo a seu final macabro. Noite após noite. Uma eterna repetição de uma triste e dolorosa tragédia no piso número 10. Te cuida e muito obrigado.